Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita do Alagoas e demais redes associadas. É uma alegria muito grande estarmos dando continuidade, mas numa versão nova, o programa Poesia, Expressão do Ser, da nossa querida Ioiô, muito querida do nosso coração, também uma grande poeta. E nós lemos com Leon Denis, no livro No Invisível, no último capítulo, onde ele fala da mediunidade gloriosa, ele se refere às velhas almas. É lindo, poeticamente, ele diz que as velhas almas são aquelas que já conquistaram a sabedoria, já conquistaram as duas asas da evolução humana. E nós hoje vamos receber neste programa um presente para você, meu amigo, que nos acompanha nesse trabalho. Nós vamos receber uma velha alma que já conquistou essas duas asas da evolução humana e é um jovem, é uma velha alma nessa encarnação bastante jovem e encarnada, uma velha alma encarnada. Quem será, TT? Diz aí. Oi, queridos ouvintes da Rádio TV Brasil Espírita. Estamos hoje com uma alma velha, iluminada de sabedoria. É o nosso querido Carlos Augusto Abranches. Seja bem-vindo, Guto. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo velho que me habita, viu? Mas eu estou bem novo nessa encarnação ainda, então nós vamos chegar juntos lá. Vamos lá. Vamos chegar no mesmo voo. A gente está seguindo, a gente vai seguir esse caminhar, sabe por quê? Porque ele tem muitas coisas boas a nos contar nesse 1 hora de programa que vai ser para lá de especial. O Carlos Augusto, ele é jornalista, filósofo, ele é escritor, tem vários livros publicados, inclusive 3 de poesias e um que me aprisionou a alma. Confesso, A Casa que Cabe em Mim. Senhor, que leitura maravilhosa que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Vocês vão ficar encantados. Ele é psicanalista, músico, formado em violão clássico. É de Juiz de Fora. E ele dá aulas também, já deu aulas de violão, não é isso, Augusto? Dei aula de violão em Juiz de Fora, em São José dos Campos, onde eu moro atualmente. Violão não sai da minha vida, não. Tá ele aqui na minha mão para a gente poder se divertir um pouquinho hoje. Que coisa maravilhosa! Hoje o programa vai ser empolgante. Vamos lá, Leilinha, dê continuidade. Esse programa, na verdade, é em nossa homenagem, minha e do Guto, porque nós formamos uma parceria de 18 anos em Juiz de Fora, sob a égide da nossa querida Sueli Calda Schubert, que, para mim, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu nas nossas vidas. E esse beija-flor que está aqui atrás, em homenagem à Casa que Mora em Mim, que é o último livro do Guto, mas que ele fala da casa dele, que a casa dele era maravilhosa, e né? Que o seu Delson ainda está lá, e que tem uma varanda florida, e que tem um quintal cheio de bichinhos, inclusive os beija-flores, quando a gente tomava lanche naquela cozinha, os beija-flores dançavam entre nós. Então, é uma verdadeira poesia esse nosso programa. Por isso, Guto, os seus livros são maravilhosos, eu tenho todos. Cantar é mover o dom. Aqui, meus irmãos. Ih, não dá para ver? Ah, dá. É por conta do... Aqui. Não, é por causa da cor dele, a cor azul. Cantar é mover o dom. É um livro em que ele fala, ele analisa várias canções que podem ser utilizadas nas palestras públicas, porque a poesia que tem em cada canção é uma coisa maravilhosa. Quer falar um pouquinho rapidamente desse livro, Guto, que a gente tem tanta coisa para perguntar a você? O livro Cantar é Mover o Dom é reunião de 30 canções
para quase todas da música popular brasileira, músicas de Djavan, Ivan Lins, Chico Buarque, Toquinho, Vinícius, músicas que marcaram os últimos 50 anos e que eu fiz uma análise espírita delas, uma leitura espírita delas. Então tem músicas de Gilberto Gil, músicas de compositores mineiros, música Viola Enluarada, por exemplo, tem. E a última música é o What a Wonderful World, quer dizer, é uma música linda também, que tem uma mensagem maravilhosa. Que mundo maravilhoso, para a gente poder fechar uma leitura com a esperança de dias melhores, por dias melhores. Então é um livro que está diretamente conectado com a realidade da MPB, música popular brasileira, a música mundial, e uma visão espírita que pode acrescentar aquilo tudo que a gente já assimilava. Porque às vezes a gente escuta certas músicas, canta certas músicas, mas não presta atenção na letra, e às vezes a letra é uma porcaria, e a gente reproduz aquilo. O objetivo do livro é exatamente quebrar isso. Preste atenção no que você está cantando, preste atenção na beleza dessa letra, e no que a gente pode fazer para poder deixar o mundo mais bonito através da música. É verdade, Guto. E você, esse livro, Cantar é Mover o Dom, você se baseou num texto de uma música, né? Se eu não me engano, de Gilberto Gil, é isso? Não, Cantar é Mover o Dom é de Djavan. 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 Dá um trechinho dela pra gente aí. Cantar é mover o dom, as asas de uma paixão. Então ele canta isso, e aí eu peguei o trecho. Cantar é mover o dom. Quais são os dons que a gente mobiliza quando a gente está cantando? Leila, quantas vezes fizemos reuniões, saraus literários, musicais na sua casa, na minha casa, e a gente presente e cantando, né? Quantos amigos nós cultivamos através da música? Quanta coisa linda, né? Que eu aprendi, repertório dos tempos que nem eram os nossos tempos, mas a gente resgatava aquelas músicas e cantava. E trazia não era do seu tempo, mas do meu era. Olha só, e o outro livro, porque não dá tempo da gente falar de cada livro especial, que esse menino é um manancial de sabedoria, As Estações do Espírito. Olha outro livro gigante também, que ele tem, As Estações do Espírito, onde ele faz um paralelo das estações do ano e o nosso envelhecimento. Fala um pouquinho dele também, Guto. Primavera, período da infância, primeira e segunda infância. Verão, o calor das energias que brotam durante a adolescência e a juventude. Outono, a fase produtiva da vida dos 20 aos 60 anos. E o inverno é o amortecer das energias vitais que vão significando o fechamento do ciclo reencarnatório. Eu pego um personagem, conto a história dele desde o nascimento até o fim e se configura o homem integral. Ele consegue colocar em prática em cada uma das estações da vida o nascimento das forças, a fixação daquele aprendizado para poder chegar lá no fim da vida e desencarnar de pé, desencarnar entregue, como se tivesse vivido uma vida plena. É um homem ideal que viveu como um ser humano qualquer, porém com as asas abertas para a transcendência. Essa é a proposta do livro As Estações do Espírito. É muito lindo. Depois tem outro que já é mais antigo. Eu não coloquei em ordem aqui de publicação, não. Esse aqui, Vozes do Espírito, é um livro, eu acho que foi o primeiro, né, Guto, que você publicou. Na realidade, foi o terceiro, Lívia, porque os dois primeiros foram de poesia, meu e seu e da Sueli Caldas. Sim, isso eu ia deixar para falar por último, porque eu me senti tão honrada. Deixa esses por último. Esse daqui foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, Vozes do Espírito, com base numa mensagem psicografada pelo Chico Xavier em 1980, numa reunião íntima de preces em Belo Horizonte, em que ele recebeu uma mensagem de uma entidade espiritual que denominou-se o Espírito. Ele não escreveu um Espírito, como se fosse qualquer Espírito, mas o, artigo definido o. Ou seja, era alguém muito especial. E essa mensagem tem 30 citações, eu peguei cada uma das citações e transformei num capítulo do livro, para fazer uma homenagem, eu queria fazer uma homenagem a grandes vozes da humanidade que foram
nos seus devidos tempos, como que silenciadas pelas forças malignas tentando abafar, apagar a luz que eles traziam. Então tem a mensagem de Francisco de Assis, tem a mensagem de Johannes Kepler, mensagem de Johann Sebastian Bach, Beethoven, tem mensagem de um capítulo dedicado a Albert Schweitzer, que foi um grande médico franco-alemão que viveu a missão dele no norte da África. Era considerado, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1952, um homem elevado que foi viver a medicina ajudando os aborígenes africanos a ter um pouco mais de dignidade. E tantas outras vozes, inclusive algumas amigas, algumas pessoas que eu conheci particularmente, que mereceram para mim algumas considerações nesse livro e que me ajudaram muito a ser uma pessoa melhor, como, por exemplo, um grande professor que eu tive na adolescência, que era espírita, professor Edson Pavel, um outro grande orientador do nosso trabalho mediúnico, Geraldo Ribeiro, que foi, inclusive... Geraldo Ribeiro, só te interrompendo, o Geraldo Ribeiro, eu estava contando para a Tetê em off, antes da gente iniciar o programa, o trabalho que você realizou com ele. Inclusive, você dedicou uma poesia a ele, que eu destaquei aqui depois no Pássaros de Luz, você destacou uma poesia para ele. Mas o interessante que eu queria contar é que todas as vezes que eu chegava lá com você, que eu não ia todas as vezes, você ia toda semana, eu sei, ele como um filho muito querido. Todas as vezes que eu chegava lá, ele dizia assim para mim, olha, Leila, o Guto é a cara do Emmanuel. Ele achava que você era, se não era o próprio Emmanuel, era parente dele, porque ele... Tadinho do seu Geraldo. Eu falo para ele, se ele falar uma coisa dessa na minha frente, eu saio correndo. Aí continua, você está falando das vozes. Isso, aí, Vozes do Espírito, então foi isso. Foi o primeiro livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, meu livro, quando eu já vinha contribuindo para o Reformador há muitos anos. Tem mais de 30 anos que eu já escrevo para o Reformador, então algumas publicações esparsas foram acontecendo. Eu não sei, Leila, se você tem esse daqui, ó. Tenho. A meta, quando a meta é ser feliz. Eu não perco nem um livro seu, Guto. Quando a meta é ser feliz, tem um conteúdo maravilhoso. Inclusive, quando você faz referência a Herbert de Souza, que é o Betinho, eu pintei um quadro do Betinho depois que eu li esse livro. Pintei lá em Juiz de Fora, em 1994. E esse livro é muito bonito também, porque todos nós queremos ser felizes. Pode falar, Tetê, porque eu estou falando demais, né? Não, eu estou aqui... Entenda, eu estou maravilhada com a história. Eu adoro ouvir história, gente. Para a gente ser contadora de histórias, a gente tem que ouvir sabiamente. Não, e o Guto, né, o Carlos Augusto, ele já fez palestras internacionais da doutrina. E tem trabalhos na infância e adolescência também. Fala um pouquinho sobre isso, Augusto, por favor. Leila, ela fica me chamando de Augusto, já viu? É porque... Desculpa! Mas é Augusto mesmo. Augusto, né? Você sabia que a palavra Augusto... A palavra Augusto, na etimologia, significa nobre. Então, do seu nome foi o que mais me chamou a atenção. Olha só como é que são as coisas, né? Carlos Augusto. Salve símbolo Augusto da Paz. Então, símbolo nobre da paz está lá no hino à bandeira. Então, o Augusto é muito bem-vindo também. É que ninguém me chama. Falhou um pouquinho na internet. É por isso que destaca, né, Leila? Lembre-se. Está falhando um pouquinho, Guto, a sua internet. A atividade jovem, como é pequeno, chegando a Juiz de Fora. Melhorou. Vamos lá. Eu comecei muito jovem na evangelização infantil, prossegui com a juventude, criamos um movimento jovem em Juiz de Fora chamado Comejus. A Comejus foi criada em 1988
E até hoje, a Comejus continua produzindo encontros no período de carnaval. E estávamos lá desde o começo, compondo músicas, ajudando na organização dos estudos, reunindo jovens durante o período do carnaval, 300, 400, 500 jovens, e a gente sempre trabalhando. A internet está dando alguma queda aí, Guto. Então, da evangelização infantil. Então, quando eu conheci o Guto, ele era bem jovem. Está dando interferência, Guto, na sua... Caiu, né? Bom, então deixa eu ir falando com você. Eu conheci o Guto, ele era bem jovenzinho, devia ter uns 18, 19 anos, e ele já trabalhava com a infância, num bairro de periferia, e eu tive a oportunidade de ir lá conhecer como que ele cantava com as crianças gostavam muito dele. E depois, um outro trabalho que nós realizamos juntos, que representou um crescimento muito grande para a nossa alma, foi a visita aos rancenianos em Tocantins. Aquela região ali de Tocantins é o que tem maior número de hanseníase. E a gente foi conhecer esse hospital de rancenianos, que tinha em torno de 2.000, era uma cidade de rancenianos. E a gente chegava lá, e algumas pessoas já tinham perdido o nariz, né, porque vai caindo, mesmo com os antibióticos, aquela doença, quando não é começada a termo, né, a tempo, ela judiava muito das pessoas. E aí, ele ainda não conseguiu. E aí, a gente ia, o Guto ia com o violão dele e cantava para aqueles doentes, beijava aquelas mãos toda cheia de ferida, eu não tinha coragem, ele tinha como jovem, né? E fizemos assim, muitos trabalhos juntos, inclusive a fundação da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. É por isso que nós produzimos 2 livros de poesias. O primeiro livro de poesias que nós produzimos se chamou Em Face de Ser Eterno. Estou falando, Guto, de como surgiu os nossos livros de poesia, contando para a TT o seu trabalho com os rancenianos, que você ia com o seu violão, cantava, a gente cantava, voltava para Juiz de Fora. Esse livro aqui, em especial, que foi o nosso primeiro, Em Face de Ser Eterno, exatamente esse aí. Ele foi produzido lá em Juiz de Fora, e o maestro Vitor, que o seu filho, eu sei que chama Vitor, em homenagem ao maestro Vitor, que era nosso professor lá no conservatório, o maestro Vitor é uma coisa maravilhosa, aquele maestro. Ele foi no lançamento desse livro, levou todo o coral universitário para cantar, e foi assim um sucesso. Naquele dia nós vendemos nem sei quantos livros, já perdi noção. Mas tem uma poesia aqui que você escreve nesse Em Face de Ser Eterno, que diz assim: contigo, vejo-te e percebo o quanto necessita dos olhos meus. Leia aí, Guto, para nós, com a sua voz maravilhosa. Agora vou ter que achar. Continua lendo aí. Está na página 41. Vejo-te e percebo o quanto necessita dos olhos meus. Aclaram-me teus passos quando rompo as barreiras que nos separam. Nada sei para te ver, nada imagino para te compreender. Assim te entendo, largando na entrada tudo o que me trouxe e saindo em ti, sem nada da tua vida. É tão lindo, você viu como assim te entendo. Como que a gente vai entender as pessoas, né? A complexidade das pessoas? Largando na entrada tudo o que me trouxe e saindo em ti, sem nada de tua vida. Fala um pouco desse livro. A mensagem dessa poesia, Leila, basicamente é aquela mensagem que Dona Joana de Ângeles fala quando diz assim:
Quem ama, liberta. A mensagem do amor verdadeiro é a libertação do outro, que não vai ficar aprisionado às minhas amarras, às minhas algemas, à minha gaiola. Quando eu amo, eu quero que o outro alce o seu voo. Então, se ele tiver que partir, que parta, sem nada que me signifique prisão, que o aprisione a mim. Então, o amor, para mim, significa essa liberdade, a prática real dessa liberdade, que aparece muito na hora que uma mãe ou um pai entende quando um filho morre, que um ser que ama o outro entende quando o outro parte, sabendo que nós não somos pertencentes um ao outro, mas a gente está junto ali para viver intensamente aqueles momentos. Um filho é uma dádiva que Deus coloca dentro da nossa casa para a gente cuidar, como se fosse nosso, mas na prática não é nosso. Então, se ele parte, ou se o nosso pai ou nossa mãe parte, foram aqueles seres emprestados para a nossa convivência por um tempo, que levantaram o seu voo. E esse poema procura retratar um pouco isso. É muito lindo, né, Tetê? Olha, maravilhoso. Fala, Tetê. Não, maravilhoso, porque com os livros do Carlos Augusto, o Guto, a gente vai penetrando num mundo tão nosso, né, tão interiorizado, que a gente vai deixando ficar raso ao longo dos nossos dias. Foi assim que eu me senti ao ler, esse maravilhoso, que, por sinal, esses azulejos aqui nessa capa me remeteram, sabe, Guto? Ao Maranhão, garoto. Eu sou de lá, aí eu já fiquei fascinada aqui, né? A casa que mora em mim, eu digo, preciso ver esta casa. E fui entrando com todo cuidado, com todo carinho. Eu disse, fabuloso esta pessoa, esse escritor, ter tido a ideia de falar, sabe, das pequenas coisas da nossa casa. E me encantou demais, sabe o que, Augusto? Você falando sobre o telhado. Nossa, eu fiquei assim, como assim? Telhas guardadas também, o quintal me fascinou. Aquelas telhas esquecidas no quintal, esperando a poesia. Eu digo, meu Deus, como assim? E fui indo. Quando você fala que sua mãe fez uma casa, tá? Dentro de você, eu achei essa ideia fascinante. Eu digo, não é daqui da terra isso não. Isso é espiritual. E fui pegando um pouquinho da sua história e fui entendendo. E só dá vontade, gente, ouvintes queridos, de comprar cada livro que Leila está nos dando um gostinho assim, né? Pouco a pouco que ela está falando e que o Guto também nos fala, da gente ler coisas muito boas, né? Que nos enalteçam a alma, gente. Depois a gente vai falar um pouquinho desse. Vamos dar continuidade. Eu estou doida para ouvir o Guto tocar este violão, menina. Guto, o que você vai tocar para nós? Que tal a Margêmea do Cabete? Eu adoro quando você canta aquela música. Então, deixa eu ver aqui. Cabete é uma figura muito interessante. Não sei se vocês sabem, mas o Cabete é aqui, da nossa região, onde eu vivo. Eu moro no Vale do Paraíba Paulista, no Cone Leste Paulista, entre São Paulo e Rio de Janeiro. É uma das regiões mais pujantes economicamente do Brasil, onde fica o setor aeroespacial, a sede da Embraer, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aliás, o Centro de Pesquisas do Tempo e Estudos Climáticos, do CPTEC, do INPE, fica em Cachoeira Paulista, uma cidade que fica a caminho da divisa com o Rio de Janeiro, onde Leila mora. Próximo à Cachoeira Paulista tem uma outra cidade, mais para perto da divisa ainda, que se chama Cruzeiro. Essa cidade, bem na beira ali da serra, na subida para a Serra da Mantiqueira, para o sul de Minas Gerais, para a região do Circuito das Águas em Minas Gerais, nasceu João Cabete, em 1919. Cabete fez músicas maravilhosas e que a gente cantava muito nos nossos saraus, né, Leila? E uma delas, através da poesia de Jorge Risini, um escritor espírita também, pesquisador espírita e poeta espírita, Jorge Risini, compôs uma música chamada Vem, que é uma leitura musicada e poética do texto
escrito por Públio Lentulus para Lívia no livro Há 2000 anos, em que ela fica ouvindo aquela maravilha como se fosse uma carta deixada em forma de declaração de amor. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. É Emmanuel, através da página de Chico Xavier, colocando a mensagem do amor a dois, ali naquela noção de alma gêmea. E vem João Cabete e musica uma poesia de Jorge Risini, que é aquela: vem, enlaça-me em teus braços, vem comigo caminhar, enxuga o pranto de mágoa e dor, vem com seu canto, vem meu amor, alma gêmea de minha alma, redimida no caminho, 2000 anos de aliança, de esperança e carinho. Vem, querido companheiro, de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna dos meus amores. Isso é uma resposta de Lívia ao texto que está no livro 2000 anos, como se ela estivesse respondendo a Públio Lentulus, depois lá do vulcão que dizimou a vida de todos, e ela veio receber no mundo espiritual, como se ela estivesse cantando para ele esse poema, que é maravilhoso. Né? Que coisa linda, né, Leila? Então, agora cabe aquela perguntinha da poesia e expressão do ser. O que é poesia? Uhum. Fala aí, Guto, o que é poesia em teus dias? Olha, podemos considerar que o poema é diferente da poesia. O poema é a estrutura. A poesia é o conteúdo. O poema é o corpo. A poesia é a alma. O poema é uma estrutura organizada em versos, em estrofes, onde a poesia entra e se molda. Mas há poesia numa escultura, há poesia num quadro, há poesia numa música, há poesia na vida, há poesia na escuta, há poesia na aplicação de um passe. Então, há poesia em vários momentos diferentes e não necessariamente numa estrutura de poema. Então, a poesia pode se manifestar de diversas formas. Essas formas que eu materializei junto com a Leila e com Sueli Caldas em 3 livros, e tem outros livros de poesia que já estão prontos, mas ainda não foram publicados, é uma forma de coagular em palavras algumas emoções. Então, essa é a poesia que habita a mim, habita outros poetas, e que encanta tantas pessoas quando entram em sintonia. Você entrou em sintonia com algumas poesias que estão no livro A Casa que Mora em Mim, né, TT? Várias pessoas me procuraram e falaram assim, olha, eu entendi o que você quis dizer. Você conta a história da sua casa, da infância. Eu falei, exatamente, mas o meu objetivo é que todo mundo que venha a ler o livro entre na casa que o habita, não na minha. A minha casa é apenas uma ponte, um pretexto para que a poesia invada o coração e a memória afetiva de quem for ler. Você se lembrou do telhado da sua casa lá no Maranhão? Eu escrevi pensando no telhado da minha casa lá no Mato Grosso do Sul, terra da minha mãe, na fronteira com o Paraguai. Telhado que eu vi, as goteiras, eu recebi as gotinhas d'água da chuva, porque tinha goteira na minha casa pequena. As coisas que eu vi, o pé de jabuticaba que tinha no quintal de casa, o pé de maçã, o pé de laranja, a horta do meu pai no fundo de casa e o jardim da minha mãe na parte da frente. Tudo isso ficou na memória afetiva e eu traduzi em poesia dentro da estrutura de um poema, ou de 30 poemas, que é o que compõe esse livro. Mas essas coisas são assim. A poesia é captada pela sensibilidade do leitor. Eu recebi a ligação de um amigo dizendo assim, olha, eu li o livro, foi assim uma coisa que tocou a mim, gostei porque eu lembrei da minha infância, mas um poema me chamou a atenção.
Eu falei, qual? O poema que você fez para o seu pai. Eu fiz um texto para o meu pai no livro, fiz um para minha mãe, fiz um para os meus irmãos, fiz para os meus filhos. Ou seja, a família está lá, porque é uma família que constrói uma casa. A casa é a parte material. O lar é a reunião das almas que ali se encontram e aquelas que virão. Eu falei, por que te tocou? Porque eu estou sem falar com meu pai há 20 anos. E eu decidi, lendo o livro, aquele capítulo, o quanto eu estou perdendo meu tempo. Então, o que eu fiz? Eu liguei para meu pai. Liguei para meu pai e pedi perdão. Meu pai chorou e falou, eu que tenho que te pedir desculpas. Aí nós combinamos um encontro, será no próximo fim de semana, na época ele me falou, e eu quero levar um livro para ele. Eu vou dar um livro para meu pai. E eu falei, tá bom, eu sou poeta, mas eu sou jornalista, eu quero saber como é que foi esse encontro, depois você me conta. E aí depois ele ligou e falou assim, olha, foi maravilhoso, tocamos violão, declamamos poemas, mas agora eu quero comprar outro livro seu. Eu falei, por que o terceiro? É que no meio da nossa conversa, o meu pai lembrou que tem uns senões a resolver com o meu avô, o pai dele. E na minha frente ligou para o meu avô e eles marcaram o encontro e falou que vai levar um livro. Aí eu pensei assim, puxa vida, o que um livro que a gente produz, um livro que a gente escreve, pode marcar a vida de uma pessoa, ou de algumas pessoas? Já basta, só isso já vale a pena a gente se dedicar a pensar algo que possa traduzir em palavras uma emoção, né? Então, se você me permite, eu quero ler aqui o poema que eu escrevi para o meu pai, para que as pessoas possam sentir o que esse rapaz sentiu. Eu escrevi assim, falei para o meu pai que eu pensei nele hoje. Senti seus olhos na borda das minhas páginas e contemplei a beleza das suas mãos. Meu poema é um ato de amor aos múltiplos atos anônimos do meu pai. É por isso que quando penso nele, olho para o rio que corre em frente à minha casa e vejo que por ali há mãos que amam, que lavam, que nadam e que esperam. Meu pai tem olhos que vão além, e é por isso que gosto de abraçar os meus filhos, nesse resgate intérmino de mãos e olhares, de confirmações e certezas que não se acabam mais. Então, o rapaz leu isso e falou, não, eu preciso voltar para os braços do meu pai. A gente tem que encher a nossa vida de poesia. Essa que é a verdade. Está faltando mais poesia, está faltando mais um olhar mais humanizado diante da aridez das coisas. As pessoas grosseiras, as pessoas estúpidas que estão tentando impor como norma uma conduta agressiva, violenta nas relações. As pessoas estão comprando muito barato, trocando o profano o sagrado pelo profano, acreditando que a mentira está sendo vendida como verdade e muita gente está embalando nessa. A gente não pode permitir uma coisa dessa. O mundo só vai ficar melhor e regenerado se a gente realinhar as coisas nos seus devidos lugares. E a poesia ocupa um lugar especial nesse conceito novo de uma humanidade regenerada e nova. É verdade. Que lindo, né? Você me lembrou uma frase de Renoir, quando ele diz assim, que uma verdadeira obra de arte nos envolve, nos captura e nos leva para longe. Então, é exatamente isso. Quando você lê uma poesia, quando você lê um livro, quando você tem um olhar de arte, né? Você sai, você se torna transcendental, porque Herculano tem razão, nós somos seres interexistentes. A gente está aqui agora, mas nós também estamos na dimensão espiritual, estamos influenciando esses irmãos que nos observam, que fazem da nossa vida uma inspiração nessa nossa caminhada espírita. Quantas vezes a gente ouve, depois de uma palestra, alguém chegar e dizer, nossa, você falou para mim, eu estava precisando ouvir isso. E eu fico pensando, meu Deus, que me permitiu ser esse instrumento, porque, na verdade, eu estava falando, era para mim. Porque quando você faz uma palestra, você fala para você mesmo, você está se autoconvencendo, se autodoutrinando, mas a pessoa
vem, e às vezes até emocionado, te abraça e diz, nossa, você falou para mim, você me trouxe um momento assim que eu nunca tinha pensado antes. Então, isso que você está falando tem tudo a ver com escolhas que nós fizemos nessa existência, né, Tetê? Tetê é minha parceira de poesias também, tem um livro junto que nós escrevemos, O Tom Poético das Musas, e quantas pessoas vêm nos dizer, dar esse depoimento, né, Tetê? Fala aí uma amiga sua, o que ela falou do poema. Olha, eu peguei na mão da Leila, Guto, vamos poetizar o nosso encontro, e disse, nunca mais largo a mão desta minha amiga. Onde ela me chamar, eu vou. E eu estou indo com ela, sabe? Desde a passagem da minha mãe há 7 anos atrás, e aí muito me tocou o que você fala aqui para sua mãe. Por isso, né? Essa perda, esse desapego, esse amor que vai e vem, te enche, esvazia para você sobreviver. E a parte dos irmãos, porque eu fiquei mais ainda congregada aos meus irmãos de carne, né? Que a gente nasce na família para a gente conseguir resgatar muito de demandas passadas. Então, eu não largo mais a mão desta minha amiga, irmã, sabe? E eu vou te dizer uma coisa, esse é um dos melhores livros que eu já li. É um livro muito espiritual, me tocou muito na alma. E esse é da Leila, tá? Ela me emprestou. Tá, mas eu vou em busca dele. Já fui na internet dar uma olhadinha, tem alguns dos teus livros. Esse aqui eu vou atrás. Disse que estava esgotado, se eu não me engano, tá? Mas eu ainda tenho alguns exemplares aqui. Mas o seguinte, eu só vou ler aqui, então, uma estrofe do poema dedicado aos irmãos, já que você fez a citação. É que na minha casa são 6 filhos. Eu vi o retrato, maravilhoso. 4 homens e 2 mulheres. Então, eu fiz assim, uma irmã e outra, moldura. Um irmão e mais 2, vigília. No quadro da vida, comunhão. No olhar de meus pais, família. Exatamente. Então, é o resumo da família apontando que tem dentro de casa uma tropinha de 8, né? 6 filhos, pai e mãe, um monte de cachorro, gato, galinha, galo. Beija-flores, né? Que a Leila já contou, que eram os beija-flores que entravam lá e davam bom dia, que coisa mais linda. Ele é uma poesia. A mãe dele, a Nília, é uma poesia. Adorava conversar com ela. A gente conversava horas e horas. E eu tenho guardado uma Nila que mora em mim. Que coisa linda. Minha mãe faleceu em 2012. Esse livro foi escrito em uma homenagem a ela. E eu pensei assim, o que eu posso escrever para minha mãe que contemple toda a família? A casa que a gente morou na infância. Eu lembro de todos os detalhes, então foi o ponto em comum dos irmãos e dos pais. Então vou dedicar uma casa a ela e ao mesmo tempo convidar as pessoas que vão ler a fazer uma viagem de autoconhecimento, de autodescobrimento para dentro da casa que mora nelas, no leitor. E assim os feedbacks foram chegando de experiências poéticas, existenciais, de descobertas. Muitos falaram assim, nossa, eu lembrei do docinho que eu comia na minha infância, eu lembrei da sopa que a minha avó fazia naqueles pratos de alumínio, sopa de mingau, e outras, eu lembrava da serração que tinha na minha cidade da Serra. E essas lembranças revitalizam a alma, né, cheia de amarguras, muitas vezes, de tristezas. Lembranças boas fazem bem ao coração. E a proposta do livro é essa. E aí, pode falar, Lívia. Não, estou lembrando da música que ele fez para a gente cantar para os nossos irmãos hospitalizados, né? Que é Meu Irmão. Canta essa música. O ruim é que não está muito claro a melodia. Eu acho que tem que chegar um pouquinho mais perto para a gente ouvir melhor. Então, vamos lá, deixa eu aproximar aqui o microfone, vamos lá. Tá. Vamos ver, assim, ó. Meu irmão, todo amor ao seu coração ferido, lembra de Deus que sempre te amou.
e agora te oferta a paz. Venha comigo orar a Jesus, rogando a bênção da luz. Sinta a alegria de estar com o Senhor E depois da sua dor. Muito linda, né? É a poesia só. E a poesia na música que cura, né? Nossos irmãos que tinham Hansen, né? Que tinham a lepra, né? A lepra. Hansenice. Que coisa mais linda. Eu trabalho em Juiz de Fora em 2 institutos. Um, o Educandário Carlos Chagas, com os filhos de hansenianos, e a Colônia Padre Damião, em Tocantins, perto de Ubá, com os pais, com os adultos. Então, o trabalho tinha que ser completo. E a gente visitava um, visitava outro, juntava gente para ir num, juntava gente para ir outro. Levamos televisão para eles, a gente conseguiu fazer, né, Leila, uma arrecadação e compramos uma televisão para eles, sempre com as músicas, tudo. E essa música, depois me falaram que estava sendo usada, inclusive, em algumas reuniões, em algumas casas espíritas, na hora do começo das reuniões mediúnicas, para recolher: meu irmão, todo amor ao seu coração ferido. Era uma forma de receber os espíritos sofredores, para que eles se sentissem. Alguns me disseram que estão fazendo há anos isso e nem sabiam que a música era minha. Eu falei: nossa, pois então agora ela tem dono, sou eu, falava, né? Brincando com eles. Porque eles estão cantando por aí, em tudo que é lugar, e eu acho muito importante saber quem compôs. As coisas não brotam do nada. Em respeito aos autores, é preciso que haja isso. Nunca ganhei nada com isso, materialmente, mas a energia amorosa da composição está registrada ali na letra e na melodia, né? A Leila conheceu isso mesmo. Olha, aconteceu isso comigo também. Eu fui falar em Leopoldina, quando eu cheguei lá, o pessoal cantou uma música que era minha, entre aspas, porque eu não faço música, eu coloquei uma letra na música do Padre Zezinho. E aí, eles cantaram lá, você vê como que a poesia tem força, né? A poesia, porque eles cantaram lá e falou: não sei quem é que compôs essa música, mas a gente canta todo dia aqui. Eu achei muito interessante, aí eu tive que explicar que era uma letra minha, mas baseada na música do Padre Zezinho, né? Mas é bonito demais. Eu vou cantar uma música agora aqui, que não é minha, a letra não é minha, mas é de um compositor nordestino, como você. Opa! Legal. Não sei se vocês se lembram da música que foi de um filme brasileiro e que foi cantada por Gilberto Gil. Por isso eu vou na casa dela. Fala do meu amor pra ela. Sim, vai lá. Essa música é de um cara chamado Manuca Almeida. Ele é um baiano muito legal, que faleceu tem uns 3 anos de câncer, mas ele compunha coisas maravilhosas. E ele um dia compôs uma música para falar a respeito do grande desafio que nós temos na vida, que é a felicidade. Afinal de contas, a gente está encarnado para ser feliz. Se a gente é infeliz, é por contingências da caminhada. Mas a felicidade é a nossa meta, é o nosso destino. E ele fez uma série de perguntas assim, muito interessantes. Afinal de contas, o que eu preciso fazer para ser feliz? Quantas palestras, Leila, já não fizemos por aí para falar desse tema? Buscando uma fórmula que é individual. A gente pode propor uma série de coisas, assim como os livros espíritas propõem possibilidades de sermos felizes, se a gente quiser. É uma escolha pessoal. Mas na música, o Manuca Almeida faz isso e fala uma série de detalhes que me chamaram a atenção, e eu quero cantar aqui, aproveitar para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, quem sabe se estimular em busca da felicidade, deixando a tristeza no baú das soluções, porque não basta apenas deixar para lá, é preciso resolver. Quais são as raízes do mal-estar e dos dissabores da vida dentro de nós? Para a gente solucionar isso,
e transformar o cerne da tristeza no núcleo da alegria. Quando a gente fizer essa inversão, a gente ressignifica a vida. E o Manuca Almeida escreveu assim, fez assim. A forma que ele propõe. Tem que admirar muito. O que eu tenho que fazer para ser feliz? Tem que se entregar tudo. Tem que acreditar sempre. Tem que perdoar mesmo. Não olhar para trás nunca, pra não remoer nada. Tem que caminhar junto pelas curvas da estrada. Tem que adivinhar sonhos para ser feliz. Tem que se querer muito, tem que colorir tudo, tem que renascer sempre, tem que proteger mesmo, não desesperar nunca, pra não destruir nada. Tem que refazer junto cada passo na estrada. Tem que dividir sonhos para ser feliz. Tem que respeitar muito. Tem que entender tudo, tem que evoluir sempre, tem que confiar mesmo, não desmerecer nunca, nem deixar faltar nada, tem que procurar junto a beleza da estrada, tem que semear sonhos para ser feliz. Eu achei uma fórmula de felicidade maravilhosa. É verdade. Vai, repete em poesia sem cantar, Guto. Repete para a gente, por favor, foi muito lindo. Ele escolheu 4 palavras. Muito, tudo, sempre e mesmo. E nada. Tem que admirar muito, tem que entregar tudo, tem que acreditar sempre, tem que perdoar mesmo. Não olhar para trás nunca, para não remoer nada. Tem que caminhar junto pelas curvas da estrada, como fizemos tantas vezes, né, Leila? Sim. Tem que ter sonhos para ser feliz. Tem que se querer muito, tem que colorir tudo. Tem que renascer sempre, tem que proteger mesmo. Não desesperar nunca, para não destruir nada. Tem que refazer junto cada passo na estrada. Tem que dividir sonhos para ser feliz. Tem que respeitar muito, tem que entender tudo, tem que evoluir sempre, tem que confiar mesmo. Não desmerecer nunca, não deixar faltar nada. Tem que procurar junto a beleza da estrada, tem que semear sonhos para ser feliz. Que lindo, maravilhoso. Para ser feliz é a música. Maravilhoso. Muito bom, Guto. Agora, você como filósofo, que a gente adorava, tínhamos longas conversas, falando sobre a vida, sobre os problemas, você sempre com aquela palavra boa, aquela palavra que constrói.
qual filósofo que falou mais ao seu coração? Agora eu estou querendo ouvir um filósofo aí. Eu estudei todos os filósofos. Me formei em filosofia na Universidade Federal. Eu li a maioria dos livros deles. E 90% dos livros eu não entendi nada. Porque a maioria deles escreve para eles próprios. E quando eu tive nas mãos livros de grandes pensadores que escreviam para o coração de quem estava lendo, eu me encantei pela filosofia. Me encantei pela psicologia. Então eu reuni vários autores que marcaram a minha vida, como Søren Kierkegaard, o criador do pensamento existencialista. Eu sou um filósofo existencialista. O Espiritismo é uma filosofia existencial, porque ela propõe assertivas, propõe provocações, desafios para a prática do aqui e do agora, no imediato da nossa existência. Então Kierkegaard me marcou muito o coração. O psicólogo Erich Fromm também me marcou muito através das suas obras. Rollo May, outro psicólogo existencialista também americano, me marcou muito. Mas aquele que mais abrangeu tudo que eu precisava ler, ver e ouvir foi Emmanuel. Eu diria que o maior filósofo do século XX estava desencarnado quando fez a produção das suas obras. Isso para mim, porque Emmanuel toca profundamente todas as entranhas do meu ser. Eu leio, eu me emociono, eu assimilo, eu capto a proposta, eu entendo o que ele quer dizer, eu sinto o que ele quer propor e eu saio para semear, a partir da proposição de Emmanuel, que me coloca a caminho da luz para tentar vencer os obstáculos que as minhas imperfeições trazem. Então, eu sinto, Leila, respondendo a sua pergunta, que junto com esses todos os outros que precisaram renascer para deixar obras para a humanidade, Emmanuel produziu do além e fez a ponte interexistencial do ser, através da mediunidade, consagrada nas mãos de Chico Xavier. Emmanuel, portanto, para mim, é o grande filósofo do século XX, que vai marcar o milênio da regeneração por completo. Olha, tem razão do seu Geraldinho falar que você era o próprio Emmanuel, entendeu? Eu nem sabia dessa história que você está me contando agora. Eu nem sabia. E ele falava para mim, ô Leila, olha o Guto, é o Emmanuel. Ele falava. Na verdade, que várias vezes nos encontros com o Geraldo Ribeiro apareciam espíritos amigos do nosso coração que eram do time, eram do grupo, daqueles primeiros que vieram para o Brasil e dos que me acolheram desde o começo dessa jornada como um espírito necessitado profundamente, que deram um encaminhamento nas coisas. Então, a partir daí, a aproximação com outros espíritos ligados ao grupo de Emmanuel, que certamente seguem nos ajudando nessa jornada toda. Emmanuel está aí reencarnado, graças a Deus está reencarnado, já adolescente, tomara que em breve ele apareça para trazer bons caminhos para nós, conforme aprendemos, né? Emmanuel reencarnou. E esse livro aqui, Tetê, ó, eu nem te mostrei, ele chama Pássaros de Luz, que foi uma produção muito assim, simplesinha, que foi feito lá em Vitória, no centro lá de, como é que chama? De Vila Velha. O Dalmir, lembra do Dalmir, Guto? Ele produziu esse livro. E esse livro tem um prefácio, uma coisa extraordinária, que foi feito pelo Divaldo, mas o Divaldo foi o médium, quem assinou foi o Tagore, e que nos chamou de Pássaros de Luz. Por isso é que o livro tem o nome de Pássaros de Luz. E é nesse livro que está um poema, não, foi um soneto que o Guto escreveu para o Geraldo Guimarães, que eu Geraldo Ribeiro, que chama Reencontro. Não quer ler para nós, Guto? Não, lê você. Lê aí. No retrato da saudade em que te abraço, sem distâncias que traduzam solidões, volto a ver-te, caro amigo, no regaço de uma paz que fulge em suaves vibrações.
da vontade de te ouvir de novo em prece, teus anseios sussurrando em longa espera, sinto em ti o imenso amor que te acontece, feito amor que nasce em plena primavera. Sei que estás na grande luta pela vida, com a força de quem sempre esteve em vida, no amparo aos que sucumbe de aflição. Segue em frente, irmão querido, sem cansaço, que daqui estamos muito no teu passo, construindo nossa própria redenção. Juiz de Fora, maio de 89. Uma homenagem a esse espírito Geraldo Ribeiro, que sofreu tanto, né, Guto, naquela existência, mas que teve como consolo esse príncipe da paz, que é o nosso amigo Carlos Augusto Abranches. Na realidade, quando eu vi esse menino dando aula lá no conservatório de música, eu entrei e falei, meu Deus, eu já conheço essa criatura. Foi um verdadeiro reencontro. E meus filhos também, ele deu aula de violão para meus 3 filhos. Então, assim, é um irmão que eu tenho muita alegria de você estar abrilhantando o nosso programa. Estamos muito felizes, viu, Guto? E eu espero que a gente possa te chamar outras vezes, explorar bem esse coração tão grande que você tem. Fala, Tetê, que você ia falar um pouquinho. Olha só, que tal a gente falar sobre cada livro dele ao longo? Adorei. Eu estou, assim, maravilhada. Esse espaço é de plena luz, de poesia incomensurável e de ligação direta, né, com a erraticidade. Muito, muito, muito obrigada. Viu, Guto? Agora eu já posso chamar ele de Guto, que ao longo da conversa já fui sendo amiga. Já fui me tornando amiga, né? Porque eu sou nordestina. O nordestino é assim. Primeiro ele chega, ele dá uma olhada, aí vê se ele pode ser amiguinho ou não. Se ele for amigo, aí ele já abraça, já sorri, já toma para o café, para um cuscuz. Então, é assim, né? A gente é um pouquinho assim, daqui a pouco a gente já chega. Olha, muito obrigada pela sua luz, pela sua experiência e pelas suas palavras para cada ouvinte ligado no nosso programa tão abençoado. Seja bem-vindo e venha à nossa casa quantas vezes for necessário. Muito obrigada, viu? Obrigado, Tereza. Obrigado, Leila. Um prazer sempre te reencontrar ao longo da jornada. Nossos caminhos foram por atalhos diferentes, mas de vez em quando lá na frente Deus permite que a gente se encontre em alguma tarefa, em algum serviço, algum seminário, algum congresso. A gente está sempre junto. Eu quero encerrar minha fala aqui fazendo uma homenagem a uma pessoa que foi também muito importante para todos nós e continua sendo e vai continuar sendo para sempre como um elo de aproximação nossa com Kardec e com Jesus, Sueli Caldas Schubert. Trabalhamos muito tempo juntos, estivemos presentes em reuniões mediúnicas memoráveis, acompanhamos comunicações mediúnicas indescritíveis, na sua casa, Leila, na minha casa, nos dias de meu aniversário, sempre estávamos juntos lá. Fizemos um trio danadinho, né, que trabalhou bastante. E eu dediquei um poema para ela, nesse mesmo livro, Pássaros de Luz, dediquei um poema para ela, e eu quero ler aqui para encerrar. Posso? Claro! Deve! O poema é assim: bem no instante dos momentos cruciais que em minha vida se fizeram algumas vezes, tu chegaste, como os anjos nos umbrais, renovando o ar de vibrações soezes. E em minha luta, que atenta percebeste, muito embora há pouco tenhas me falado, foste tu que por mim intercedeste, compreensiva e protetora ao mestre amado. Pelas lágrimas vertidas nos fracassos, quando triste já não vendo soluções, tu me vinhas como estrela que, em abraços, afagava-me por completo as emoções. Alma boa, de sublime compaixão, nesta hora em que te oferto meu respeito, vejo em ti a irmã que entoa uma canção em favor deste irmão menor, tão bem aceito. Sendo amiga, és o verbo esclarecido que me ensina tudo quanto eu não sabia. Sendo irmã, és o bom senso destemido
educando-me a ver o que eu não via. És mulher que segue à frente, embora aflita, no trajeto da opção que reclamaste, dando mostras do valor da paz bendita no carinho aos corações que conquistaste. Como o pássaro que sozinho não faz verão, estás só, abençoando enquanto espera. Segue em frente, pois que mesmo em solidão, és o prelúdio que anuncia a primavera. Deus te ampare, irmã, por tudo quanto deste, de alegrias no caminho já trilhado, pela minha companhia que adotaste, muita paz, ser de luz, muito obrigado. Para Sueli Caldas Schubert, e eu estendo a todas as mulheres que estão aqui nos acompanhando, a vocês duas que fazem esse programa existir na rádio. Não, mas nós não vamos encerrar já, não, ainda tem um pouquinho, alguns minutos, e eu queria te perguntar se você sabe alguma poesia assim, de cor, de alguém que você assim, inspirou, ou não? Você não decora nenhuma poesia? Eu tenho vários poemas decorados, tem poemas de Vinícius de Moraes, Fernando Pessoa, mas eu quero lembrar aqui um poema que talvez não seja decorado, mas é um poema de alguém que eu aprecio muito, que se chama Cecília Meirelles. Ai, maravilhosa mesmo. Esse livro, Cânticos, foi escrito aos 26 anos de idade de Cecília Meirelles. Cecília nasceu em 1901 e morreu em 1964, com apenas 63 anos de idade. Ela, com 26 anos, já tinha passado por experiências dolorosas ao longo da vida, morte do pai aos 3, logo no começo da vida, depois a morte da mãe, logo depois ela foi criada pela avó. Então ela tinha muito apreço pelos ajustes afetivos que ela teve que fazer forçosamente. Ela foi buscar na Índia, foi buscar em outros lugares um pouco dessa mensagem da transcendência. E ela escreveu aos 26 anos de idade o livro, para mim, mais transcendental da poesia mundial que eu já li na minha vida. Não tem outro igual a esse. São 26 pequenos poemas. Pequenos poemas. E ela, no poema 25, fala a respeito da renúncia. Ela propõe uma renúncia, um tipo de renúncia. Já que estamos aqui falando num contexto da espiritualidade, vamos aproveitar para fazer uma celebração à renúncia, que é um atributo do ser e que pode transformar profundamente a nossa vida. Diz Cecília Meirelles: seja aquele que renuncia altamente, sem tristeza da tua renúncia, sem orgulho da tua renúncia. Abre a tua alma nas tuas mãos e abre as tuas mãos sobre o infinito. E não deixes ficar de ti nem esse último gesto. Só isso. Que lindo, né, Guto? Eu nunca vi um texto sugerindo que aquele que deve renunciar, renuncie até o ato da renúncia. Depois que você renunciar a tudo, renuncia a esse ato, para você voar livre. É a coisa mais sublime e transcendental que eu já vi. O poema tem só 26 textos curtinhos como esse. E vejam aqui dentro do livro, ó, não sei se a luminosidade ajuda, mas aqui está a parte impressa. E aqui está o texto escrito por ela. Todo o livro é assim. Vou mudar de página. Aqui está a página aqui escrito em facsímile, e aqui escrito a letra dela, ó. Muito lindo, Guto. Maravilhoso. Uma edição primorosa. Ela dispensa completamente silencioso, até a glória de ficar silencioso sem pensar. Ou seja, é o máximo da meditação. É verdade. A atitude do ser, você não pensar e ficar em silêncio. Porque a gente, quando vai meditar, fica muito barulhento. Se não por fora, mas por dentro. Pensando nas contas a pagar, pensando na crise com a família, pensando nisso, naquilo, nas mágoas que a gente insiste em carregar. Ela propõe, pensa completamente silencioso, até a glória de ficar silencioso sem pensar. Não tem nada mais transcendental que isso. É verdade, Guto. Que beleza que é a poesia. Eu estou te falando, Tetê, que é um poeta. Olha que eu vou comprar este livro e vou decorar uma poesia dessa, que é bem pequenininha, profundamente. Vou mergulhar
e vou pegar e vou conseguir decorar, hein? E declamar, né, Leila? É meu desafio até o final do ano, Guto. Eu não sei nada que eu escrevo, detalhe, tá? Não me pergunte que eu não sei. Que isso bom, presente. As coisas são assim mesmo, são assim mesmo. E Olha, aí a gente vai se alimentando. Diga, Guto. Não, a gente vai se alimentando de poesia, né, Leila? Quanto tempo a gente não se alimenta disso? É verdade, é verdade. Eu acho que a poesia é o alimento da nossa alma, né? Porque é feita de amor, né? A gente se alimenta de bons sentimentos, de amor, e aí a gente vai se tornando cada dia mais forte, capaz de enfrentar todos esses desafios que a vida impõe, né? Então, meus irmãos, nós estamos... Leila, eu tenho tanta fome dessa poesia que você fala que eu transformei uma fruta em poesia. Sim? Sabe? Transformei. Eu peguei uma amora e fiz a amora. A amora é uma fruta bonita, né? Eu transformei a amora em poesia. Eu falei assim, me permita, só para concluir aqui, prometo não falar mais nada hoje aqui. Chega. Mas, se a gente pudesse, a gente extrapolava. Por quê? Porque na minha casa, de vez em quando, tinha frutas. Eu gostava de maçã, laranja, tinha fruta no quintal. Maçã, a gente pegava maçã no pé para comer. Então, a convivência com a fruta marcou também minha infância. E eu escrevi assim: o que cabe em mim transborda, o que vaza em mim se planta, o que encurta em mim se expande, o que assusta em mim se encanta. Se há surpresa, aqui se exalta. Se há cantiga, aqui se entoa. Se há partida, aqui se volta. Se há montanha, aqui se voa. O que se sabe em mim se esquece. O que se quer, aqui se adora. O que se aquieta em mim se mexe. O que se fruta, aqui se amora. Esse é o texto que eu transformei a amora em poesia para poder, toda vez que eu leio, matar minha fome. Ai, que delícia, Guto. Olha, meus irmãos, o programa dependesse de nós, nós iríamos noite adentro, como já fizemos muitas vezes nas nossas serestas, nos nossos saraus de poesia e de contos, e esses encontros maravilhosos que o Guto sempre nos proporcionou. Então, meus irmãos, estamos nos despedindo, agradecendo a presença de todos. Tenho certeza que esse programa vai atingir a muitos corações nessa rede que a Rádio Brasil Espírita organizou, a rádio que foi criada para iluminar consciências. Então, essa rede vai receber esse presente da noite de hoje. Muito obrigada a todos e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado.